Então vamos lá. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos ver aí o conteúdo que a gente vai trabalhar na aula 3. Vou dar uma breve explicação, né, por causa do tempo, sobre o que é o curso, como é que o curso funciona, para aqueles que estão começando agora. Então, nossa agenda, informações sobre a disciplina. Então, vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai, como é que funciona, né, o curso, como é que funciona a disciplina. Vou passar para vocês uma breve explanação, né? Sempre eu falo um pouquinho sobre a questão de programação web, né? Porque a gente está trabalhando com a linguagem que é focada nisso. E aí temos algumas estruturas que a gente vai estar trabalhando hoje, que são as estruturas que a gente chama de estruturas condicionais, tá? E aí nas estruturas condicionais nós temos três formas de trabalhar, que é as estruturas simples, composta e múltipla escolha. Vou mostrar as três como é que funciona lá no PHP, tá bom? O que é que vamos estudar? Então, a disciplina ela aborda os conceitos de lógica de programação para a resolução de problemas através de uma sequência de instruções. Né? Os conceitos que estudaremos são variáveis, expressões, operadores e estruturas de decisão. A gente já viu praticamente, né, acho que 80% disso aí. Né? Falta só agora estruturas de decisão para a gente concluir o nosso conteúdo, tá bom? Utilizaremos aí a linguagem PHP para tal compreendimento. Vocês que estão acompanhando sabem que eu estou trazendo aí essa estrutura aí de conceitos em várias linguagens diferentes. Né? A gente já viu aí o C, já viu o Python, já viu aí o JavaScript, o Portugal, e agora estamos trabalhando aí um pouquinho com o PHP, tá bom? E aí logo, logo, provavelmente no próximo mês, a gente vai estar vendo outras linguagens também que eu tenho conhecimento. Tranquilo? Beleza, então a gente vai entender aí como é que funciona tudo isso. Curso, 6 horas, né? Só para aqueles que ainda tiverem dúvida. Então hoje é a nossa última hora juntos. Então temos aí até as 5 horas. Então vamos completar aí o ciclo de 6 horas. Então são segunda, terça e quarta, 3 dias. Então a gente dividiu em 3 momentos para poder facilitar o compreendimento de vocês, tá? E aí depois dessas 6 horas, vocês vão fazer uma atividade. Só peço perdão porque eu não tive tempo ainda de postar a atividade. E aí, o que é que vai acontecer? O prazo, ele não muda, é 5 dias. Então, a partir de amanhã, quando eu postar a atividade, contem 5 dias, tá bom? Então, como a atividade não vai estar disponível hoje, amanhã vocês já podem olhar lá na sala Google, que vai estar disponível para vocês. E aí, a partir de amanhã, vocês contam 5 dias, que é o prazo para vocês responderem para mim, tá bom? Então, tem aí, tem a semana, né? O restinho da semana, tem o final de semana e tem mais alguns dias aí na próxima semana para vocês me entregarem isso, tá bom? Fez isso aí eu, em 15 dias, vou estar enviando para vocês o certificado. E aí vocês vão estar recebendo o certificado de 10 horas do curso de Introdução à Lógica de Programação com PHP. Beleza? Então vamos lá. Estruturas condicionais. Então, a gente já viu aí que a gente tem ali várias possibilidades de construção de algoritmos, né? E a gente já viu aí em outros cursos que a estrutura condicional é algo que vai auxiliar bastante nesse processo, tá? Então, Gibson, mas só tem nas outras linguagens? Não. Assim como a maioria das linguagens, o PHP também possui essas estruturas. Mas só estruturas condicionais, não. Existem também outras estruturas de controle de fluxo, como exemplo aí o estrutura de repetição, que também podem estar sendo implementados, né, nos nossos algoritmos. A gente consegue, como eu falei já para vocês, durante as 2 primeiras aulas, fazer praticamente tudo com PHP. Tá? PHP é uma linguagem muito poderosa que dá uma facilidade e uma quantidade de ferramentas e possibilidades enorme. Tanto é que a maioria das pessoas que trabalham para a web preferem trabalhar com PHP. Tranquilo? Então, muitas vezes a gente precisa aí fazer com que o algoritmo possa seguir diferentes caminhos, e aí, dependendo de um resultado, de uma condição, e para isso utilizamos aí as estruturas condicionais. Então, o que é que acontece durante nossos algoritmos? A gente tem aí, em algum determinado momento do algoritmo, que a gente vai ter que escolher um caminho a seguir, tá? E aí, como é que eu escolho o caminho a seguir? Como é que o algoritmo ele vai decidir se ele vai fazer um cálculo A ou se vai fazer um cálculo B? Como é que o algoritmo ele vai decidir se ele vai escrever a mensagem A ou a mensagem B? Então, o algoritmo ele decide, né, não é porque ele aleatoriamente escolhe um caminho, mas e sim porque a gente construiu uma condicional, então uma estrutura condicional, para que, de acordo
com aquilo que a gente colocou, que é o que a gente chama de condição, ele siga aquele determinado caminho. Então, ó, nesse curso não veremos as estruturas aí, só veremos aí as estruturas condicionais, não veremos as estruturas de repetição, tá? Como é algo introdutório, e aí eu precisava fazer um curso em curto tempo, para que a gente não passasse aí muito tempo numa linguagem só, porque o meu intuito é que vocês vejam o máximo de linguagens possíveis durante esse período que vocês estão em casa, e aí depois vocês decidissem qual linguagem que vocês querem seguir, tá? Queiram se especializar. E aí eu disse também a vocês já durante todos os meus cursos que é interessante que a gente conheça um pouquinho de cada uma, que você tem uma base construída em todas as linguagens, né? Porque o mercado de trabalho está aí. Hoje a gente tem aí um crescimento enorme do JavaScript e do Python. Mas amanhã, será que pode mudar? Será que pode surgir aí um crescimento de outra linguagem, né? Porque podem surgir novas estruturas, novas funções, novos conceitos? Não sei. Então, se você estiver preparado, é só você começar a estudar um pouquinho. Por quê? Porque você já tem a base. A base já está construída, tá? Então, eu tentei fazer um curso, né, que fosse o mais básico possível e que você conseguisse aí interagir com o máximo de linguagens possíveis, tá bom? Então, ó, estruturas de seleção condicionais, como já vimos, uma das tarefas fundamentais de qualquer programa é decidir o que deve ser executado a seguir. Isso aí pode levar até em consideração o que a gente vê até na televisão, né, em filmes e tudo mais. Como é que uma máquina ela decide o que é que ela vai fazer, né? Será que ela decide porque ela pensa? Não, é porque alguém programou e deu instruções para que ela tomasse um determinado caminho, tá? Então, ó, vimos também que as estruturas de controle de fluxo permitem determinar qual é a ação a ser tomada com base no resultado de uma expressão que a gente chama de expressão condicional. Tá? Então, através de uma condição, ele vai executar algo. Como é que ele sabe que quando eu vou calcular a folha de pagamento dos meus funcionários, dependendo do funcionário, ele vai tirar X% lá do salário dele. Mas um outro funcionário, ele não vai tirar X, ele vai tirar 2X. Tá? Então, como é que ele sabe que vai fazer essa retirada de acordo com o salário? Através da condicional. Então, cálculo de INSS, imposto de renda, FGTS, tudo é feito através de algo que foi construído pelo ser humano, uma estrutura, um algoritmo, e através daquele algoritmo ali, ele vai decidir, né, a linguagem vai fazer uma verificação e decidir qual caminho seguir. E aí vocês veem aí tudo bonitinho saindo, né? A folha de pagamento sem erros. Por quê? Porque alguém já foi ali e programou que de acordo com aquele valor, ele vai fazer descontos diferentes, né? Tem uma regra de imposto de renda, INSS, né, de desconto e tudo mais, né? E aí através daquela regra você vai construir aquela folha de pagamento, né? O algoritmo para poder calcular a folha de pagamento dos funcionários, tá? Então, perceba que tudo que a gente faz para automatizar, né, a maioria das coisas que estão ali por trás são estruturas de seleção que vão estar ajudando, tá? São estruturas de controle de fluxo, seja condicionais, né, como a gente vai ver hoje, sejam estruturas de repetição, sejam outras estruturas que possam haver dentro do algoritmo, tá bom? Então, ó, quantos tipos nós temos aí? Normalmente, as literaturas dividem, né, as estruturas condicionais em três tipos, tá? Temos o que a gente chama de condicional simples, condicional composta e condicional de múltipla escolha. E qual a diferença dos três? Na condicional simples, eu vou ter um teste, uma condição que, caso ela seja verdadeira, ele vai executar um trecho de código. Normalmente a gente faz isso aonde? Quando a gente vai fazer alguma verificação de erro, né? Então, só mostra a mensagem caso aquele erro apareça. Se o erro não aparecer, continue o fluxo, tá? Então, ó, a próxima condicional, estrutura condicional composta. E quando é que eu vou ver isso? Quando agora eu tenho duas possibilidades. Eu tenho um teste, e aí se aquele teste for verdadeiro, eu vou dar uma resposta. Se for falso, eu vou ter uma outra resposta para ser dada naquele meu algoritmo. Então, eu vou ter dois caminhos que podem ser seguidos. Condicional de múltipla escolha. Como o próprio nome já diz, eu vou dar várias possibilidades, então múltiplas possibilidades, para que o meu algoritmo execute de acordo com aquele resultado, com aquela condição que eu estou determinando, tá?
Então, nós temos normalmente essas três formas de estruturas, nas quais essas estruturas vão estar facilitando na hora de eu desenvolver, de eu construir os meus algoritmos. Vamos entender melhor como é que seriam essas três estruturas. Então, ó, estrutura de seleção simples. A seleção simples serve para uma comparação simples. E aí utilizamos a estrutura, a função, né, if, para fazermos isso na linguagem PHP. Essa função if, ela está presente em praticamente todas as linguagens, tá? Se não tiver o if, vai ter lá em português, né, que é o se. Né? Quem estudou o Portugal na semana passada comigo viu que essa estrutura é o se, né, que é a palavra, né, a tradução do if. Então, ó, estrutura if é quando eu quero fazer uma seleção simples. Como assim? Tá? Então, ó, quando eu tenho a minha estrutura, a minha condição, e aí, se essa condição for verdade, eu vou executar os meus comandos. E se for falso, continua o fluxo. Tá? Não vou ter aí uma condição ou um conjunto de comandos caso seja falso. Não. Na estrutura de seleção simples, eu só tenho uma única condição e aí, dessa condição aí, eu vou verificar se essa condição é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, ele executa o que estiver dentro das chaves, tá? Então, todos os comandos que estiver dentro das chaves, tá bom? Então, é dessa forma aqui que eu vou estruturar a minha condicional. Ele vai verificar a condição, se for verdade, executa. E aí nós temos aqui o exemplo que eu coloquei para vocês, ó. Então, ó, a gente já viu que para inicializar um código, uma estrutura, né, um algoritmo em PHP, a gente começa com menor que, interrogação, PHP. Aqui na segunda linha, né, perceba aqui que ele vai até aqui, nesse pedacinho aqui, é o meu comentário, que seria isso. É um trecho do código no qual ele não é executado, apenas serve de referência para quem estiver tendo acesso ao algoritmo, tá? Então, ó, é apenas dizendo o que é que o meu algoritmo está fazendo, ó. Foi o comentário que eu fiz. Verifica se o valor da variável num é igual ou diferente de 8. É a única coisa que o meu algoritmo vai fazer. Ele vai testar se o valor que eu atribuí aqui a num, ó, é diferente de 8, tá? Ou igual a 8. Perceba que eu tenho duas condições simples, ó. Eu tenho um if aqui, que vai da linha 4 até a linha 6, e tem uma outra condição simples que vai da linha 7 até a linha 9. A primeira estrutura aqui de if, ele está testando se os valores são iguais a 8. Então, se o valor que está na variável num é igual ao número 8. Na segunda condicional simples, né, que vai da linha 7 à linha 9, eu estou verificando se aquele valor que está em num, então na variável num, é diferente de 8. Tá? Eu poderia fazer qualquer outro teste, Gibson. Eu poderia pegar esse número aí, como o senhor fez no exemplo da aula 2, de um formulário? Poderia. Poderia pegar um dado de um formulário e verificar, tá? Sem problema nenhum. Aqui eu fiz da forma mais simples possível para a gente ganhar tempo. Mas eu poderia pegar de um formulário sem problema algum, tá? Então, aqui eu estou dizendo qual é o valor, estou atribuindo o valor, mas eu poderia estar trazendo esse valor de outro lugar sem estresse algum, tá bom? Vamos testar isso aí, como é que ficaria. Eu vou abrir aqui o meu Notepad++, se alguém estiver acompanhando, tá? Pode abrir também. Alguém tem alguma dúvida? Abrir um áudio? Não. Vou abrir aqui um novo, tá? Para a gente fazer do zero. E aí vou salvar esse arquivo. A gente já viu que para rodar o algoritmo em PHP, a gente precisa ter um servidor local, aonde a gente vai estar colocando todos os arquivos referentes àquele projeto, tá bom? Então, ó, vou salvá-la na pasta que eu já mostrei para vocês, né? Então vou salvar. Então vou só voltar aqui, ó, para a gente entender, ó. Dentro do meu local, meu disco local C, foi instalado o Champ, que é o SGBD, né, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, onde vão ter vários pacotes ali dentro, vários softwares, né, aplicações que vão estar auxiliando serviços que eu posso estar criando, tá? Eu posso criar um servidor aí local ou até mesmo compartilhar essas informações através dele, tá? Então está aqui o Champ instalado. Dentro do Champ a gente já viu que tem a pasta htdocs.
É dentro dessa pasta que a gente coloca todos os nossos projetos. Dentro de HTDocs, eu criei uma pasta chamada aula, tá? Aonde eu estou colocando os meus projetos. Já tem lá a aula 1, aula 2 e hoje eu vou criar a aula 3. Lembrando, extensão que a gente vai trabalhar, .php, tá bom? Na aula 2 a gente criou dois arquivos, que foi o PHP e um HTML. Por quê? Porque a gente mostrou aí na aula, eu mostrei para vocês como é que eu faço para pegar um formulário HTML e enviar os dados para o meu arquivo em PHP, tá? O meu código, o meu algoritmo em PHP, tá? Mas hoje a gente não vai fazer dessa forma não, tá bom? Vou pegar e vou já fazer diretamente lá no PHP, ok? Então a aula 3.php, vou criar o meu algoritmo, a gente já viu que inicializa com interrogação, né, menor que interrogação, depois a palavra reservada PHP, e aí para finalizar é interrogação maior que. Então tudo que eu for fazer em PHP tem que estar aqui dentro, tá bom? E aí eu declarei minha variável, né? Como tá lá, vamos declarar uma variável. Variável num, pode ser qualquer palavra, quem diz é você, tá? O nome da variável quem diz é você. Gibson, esse cifrão. Esse cifrão é para eu identificar e dizer, ó, beleza, eu estou declarando a variável, estou pegando e estou dizendo, ó, que eu vou utilizar uma variável. É o cifrão que identifica isso. E aí eu vou atribuir um valor. Para atribuir, é o sinal de igual. Se eu fosse comparar, dois iguais. Né? Então, vou atribuir, vou botar outro número, 5. Tá? Pode ser qualquer número, né? Ponto e vírgula para finalizar. Então, o meu computador, né, ele já vai identificar que eu tenho uma variável. Então, a minha ideia, né, a minha linguagem já vai identificar, né, que eu tenho uma variável e que nessa variável eu atribuí o valor de 5, tá? E como é que ele sabe que é inteiro? Porque eu coloquei um número do tipo inteiro. A gente já viu que em PHP eu não preciso identificar se é um inteiro, se é um ponto flutuante, se é um valor lógico. Ele sabe pelo valor que você está inserindo na variável. Então, de acordo com o valor que você está colocando, ele sabe que é daquele tipo. Tá bom? Então, ó, quero fazer um teste. Então, se é a minha função, né? Ou para minha condicional. Opa, se não, Gibson. If, né? Desculpem. Ainda na aula, né, da semana passada. If, então que é minha condicional. E aí eu vou verificar. Ah, eu quero testar se o número que está na variável é igual, se eu ver aqui, a 18, tá? A gente pode chegar aqui e perguntar. Se o que tem na minha variável for igual, perceba agora que eu coloquei, ó, dois iguais, tá? Eu estou comparando, não estou atribuindo, estou comparando. Então, se é igual a 18, vou dizer aí, ó, que ele, vou botar aqui um eco, né? Eco para a gente escrever uma mensagem lá no documento, né? Ele vai imprimir no documento HTML, né? Então, ó, eco, eu gosto de trabalhar com parênteses, tá? Mas não precisa, não é obrigatório parênteses no eco. Então, vou escrever uma mensagem. É maior de idade. Sim, mas Gibson, para ser maior de idade não é só ser igual a 18. Se a pessoa for maior do que 18, também é maior de idade. Eu posso construir outra estrutura também aqui, um outro hífen. Se, desculpem, se num for maior do que 18, também vou escrever a mesma frase. É maior de idade. E quando é que ele vai ser menor de idade? Quando for menor do que 18. Poderia colocar um outro if aqui, ó. Vamos colocar um outro if, ó. If num menor do que 18, eu vou colocar aqui que ele é menor de idade. Vou só alterar aqui o texto, né? Menor de idade. Gibson, mas eu não precisaria fazer três ifs. A gente viu que existe um operador relacional que ele já testa se é maior ou igual, tá? Então, eu posso usar esse operador? Poderia, que até foi o que o Paulo colocou aí para a gente. Então, reduziria aí um pouco, né, a questão do processamento. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a entender, tá? Aos poucos, com a questão
do desenvolver, né, da questão da prática, a gente vai entendendo que eu não preciso fazer 3 testes para verificar se ele é maior de idade ou se ele é menor de idade. Eu poderia fazer apenas 2. Como assim? Vamos tirar esse aqui, ó. E eu poderia fazer isso, como o Paulo falou, ó, se é maior ou igual, tá? Se ele for maior, ele vai dizer que é maior de idade. Se ele for igual, ele também vai dizer que é maior de idade. Então perceba que a gente pegou e reduziu o nosso algoritmo. Vamos ver isso aí se realmente está funcionando? Dica que eu dou para vocês. Fez uma condicional, teste. Tem 2 condicionais, testa as 2. Tem 3 condicionais, testa as 3, tá? Então, todas as condicionais devem ser testadas. Por quê? Porque você só vai saber se tem erro depois de testar, tá bom? Então, ó, vamos lá. Vou executar isso aqui. Eu executo aqui? Não. A gente precisa ir lá, dizer ao meu navegador que eu quero ir lá no servidor e naquele local específico que eu coloquei lá o meu arquivo, eu quero executar ele, tá? Então a gente precisa ir lá no nosso navegador, tá? Abre o navegador, coloco assim, localhost barra. E aí eu vou dizer qual é a pasta onde está o meu projeto. No caso, a minha pasta é a pasta aula. E vou dizer o nome do meu arquivo e a extensão. Aula 3.php. Vou executar. Opa, erro, normal. Por quê? Porque Gibson esqueceu de startar, né? A gente tem que ir lá no painel de controle do Champ e startar o serviço. Vamos lá. Não tem problema, tudo a gente resolve. Vou abrir aqui o Champ. O meu basta eu abrir, né? Porque ele já vai startar todos os serviços que normalmente eu utilizo, tá? Então perceba que eu nem apertei aqui Start, ó. Automaticamente os serviços que eu trabalho, ele já startou automaticamente. Eu vim aqui, configurei para startar o que normalmente eu utilizo, tá bom? Startei, agora ele vai funcionar. Vou atualizar aqui, ó. E aí ele já disse, é menor de idade. Vou fazer igual os outros professores fazem normalmente, né? O pessoal fala muito que eu sou muito sincero, né? Vou fazer feito eles. É, eu fiz isso aí de propósito, para a gente ver que quando der esse erro, né? Normalmente é por causa disso. Não, não foi de propósito, não, né? Para ser sincero, eu esqueci mesmo de startar os serviços, tá bom? Então, ó, é menor de idade. Vamos ver lá o nosso algoritmo, ó. Então, ó, ele testou 5 é maior do que 18? Não. 5 é igual a 18? Não. Então, as duas formas aqui, ó, deu, né, falso. Então, se deu falso, ele não vai executar, ele só executa se for verdadeiro. E aí ele vai para a próxima linha. 5 é menor do que 18? É, 5 é menor do que 18. Opa, deu verdade. Se deu verdade, escreva é menor de idade, tá? Então, foi o que aconteceu. A frase está aqui, ó, é menor de idade. Gibson, mas o senhor falou na outra aula de variáveis que é bom colocar algo significativo para o nome das variáveis. Não tem problema, eu já falei para vocês. O nome, quem diz é você. Então, ó, idade, idade, idade. Algo significativo, tá bom? O professor não erra, né? Se engana, né? É verdade. O professor nunca está errado. Tranquilo? Então, vamos lá. Beleza, é dessa forma que funciona aqui, ó, o nosso if, minha condicional simples. Eu poderia reduzir ainda mais esse código? Poderia. Vamos reduzir? Vou mostrar agora como é que funciona a estrutura condicional composta. E aí a gente vai melhorar esse algoritmo da gente, tá bom? Voltando lá para nossa aula. Então, ó, na estrutura de seleção composta, né, a seleção composta, ela serve para uma comparação com desvio que, caso a condição tenha resultado verdade, uma decisão é tomada. A gente já tem na simples, né? Tá? Na composta também. E aí, os comandos são trabalhados dentro do if, que foi o que a gente viu agora. Tá? Se a condição tiver com um resultado falso, outro bloco de instrução é executado. E agora a gente tem uma nova função, ó, trabalhando, ó, um novo comando. Tá aqui, ó, o else. Então, a gente tem o if, que a gente já viu para estrutura simples, que caso seja verdade, ele executa o que tem dentro dele. E agora a gente vai ter em conjunto com o if o else, que aí ele vai verificar, né,
aquele teste. Se for falso, vai executar outros comandos. Então, ó, testa a condição. É verdadeira? É. Executa o que tem dentro. E aí eu desconsidero o else. Tem uma condição. Deu falso, eu desconsidero o que tem dentro do if e pulo para o else. E aí eu executo o que tem dentro do else. Ok? Vamos ver isso aí na prática como é que funcionaria. Aqui eu tenho um segundo algoritmo, mas vamos ver já já esse segundo algoritmo, tá? Vamos melhorar aquele primeiro. Então, ó, vamos para esse algoritmo aqui de idade. E aí, se eu quisesse usar o else, Gibson, como é que eu faço? Vamos apagar essa parte de baixo, ó. Simples assim, ó. Apagaria essa parte de baixo e faria isso. Como assim, Gibson? Ele vai testar. Idade é maior do que 18? Então, 5 é maior do que 18? Não. 5 é igual a 18? Também não. Então, se ele não deu verdadeiro aqui, como eu falei para vocês na teoria, ele vai pular para qual? Para o else, que é o resultado falso. Então, se não foi verdade, ele vai para o falso. Então, simplesmente ele escreveria. Perceba que eu não precisei testar se é menor do que 18. Se ele não é maior nem é igual, então quer dizer que ele é menor. Tá bom? Então, tudo aqui, ó, é lógica. Você vai usar apenas seu cérebro. Então, rapidinho a gente melhorou. Vamos criar outro algoritmo? Vou salvar isso aqui. Vou pegar aqui comentar para não apagar o que tem aqui no meu algoritmo. Tá? Vou comentar para ele não ser executado. E vamos criar o próximo algoritmo. Então, ó, lá ele criou, no exemplo, um algoritmo para ordenar valores. Como assim? Eu tenho dois valores, que um está armazenado na variável A e o segundo está armazenado na variável B. E aí eu quero colocar em ordem crescente, né? Como é que eu faço? Fazendo uma troca. Eu pego o que tem em A e jogo para B, e o que tem em B eu jogo para A. E aí, para fazer essa troca, é simples? Não é tão simples, a gente precisa raciocinar um pouco. Por quê? Vamos imaginar aí que eu faça isso, né? O que é o erro da maioria das pessoas que tentam fazer esse tipo de algoritmo. Deixa eu só abrir aqui um bloco de notas para a gente entender o que é que a gente precisa fazer. Vou colocar aqui um tamanho de fonte maior para a gente visualizar melhor. Ainda não foi legal, deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. Vamos imaginar que eu tenho duas variáveis, A, né, e B, como tem lá no exemplo. Há duas variáveis. E aí eu tenho um valor em A, pode ser qualquer valor, 89. Tem um valor em B, que é 26, tá? Eu quero que em A esteja o menor valor e quero que em B esteja o menor valor. Ah, é fácil, Gibson. É só fazer isso, ó. A recebe B. Então, o que tem aqui em A, né, vai deixar de ser 89, vou passar o 26 para lá, né? E aí eu faço o seguinte, pego o que tem em A e jogo para B agora. Então eu digo que B recebe A. Se eu mandar no final fazer isso, echo, escreva valor de A, e aí mandar escrever o valor de A. E aí colocar aqui assim, pi valor de B, opa, e aí colocar dessa forma aqui. Deixa eu diminuir, porque aí agora ficou grande demais, né? Não está aparecendo na tela. Deixa eu reduzir agora um pouquinho, para a gente ver tudo. Pronto. E aí mandar escrever o que tem dentro da variável B. Se eu mandar escrever isso aqui, o que é que vai ser escrito aqui e aqui? O que é que vocês imaginam? Quais são os números que vão aparecer? Em A vai aparecer quanto e em B vai aparecer quanto? O que é que vocês imaginam? Analise o algoritmo que eu construí agora. No meu algoritmo eu fiz o seguinte: declarei A e disse que A vai receber 89. Declarei B e disse que B vai receber 26. Depois eu disse que o que tem em B, coloque em A. Depois eu disse que o que tem em A, coloque em B.
Quando eu mandar escrever qual valor que vai aparecer aqui em A e qual valor que vai aparecer aqui em B? E aí, o Paulo colocou que é 26, 26. Tem certeza? Não vai trocar, não? Será que agora em A vai estar 26 e em B vai estar 89? Alguém acredita que isso vai acontecer ou confia aí na palavra do Paulo? João disse que não vai trocar, não. Então tá confiando aí na palavra do Paulo. E aí, todos confirmam isso aí? Isso, tá? Foi feito, o João colocou aí, o Paulo colocou, né? Os dois valores vão ficar iguais, tá? Por quê? Quando eu pego e digo que A recebe B, vai fazer isso, ó. 26 para cá. Quando eu digo que B recebe A, não é uma variável, B agora é 26 e A também é 26. Quando eu pego o valor de A e jogo para B, eu estou substituindo 26 por 26. E aí ficou os dois valores iguais. Perdi o primeiro valor. E aí eu tenho que fazer o que o João falou, tá? Eu tenho que criar uma outra variável para armazenar temporariamente e conseguir fazer a troca, tá? Que é o que acontece no nosso algoritmo lá no exemplo. Então você percebe que eu precisei criar uma nova variável, que eu chamei de T, né, de troca, e aí essa nova variável guardou temporariamente o valor para que eu conseguisse pegar e fazer a mudança dos valores da variável. Vamos pegar esse algoritmo aqui e jogar lá para ver se realmente vai ser 26, né? Vou copiar aqui, Ctrl C, vou jogar aqui, ó, Ctrl V, deixa eu organizar o algoritmo para ficar mais fácil vocês verem. Lembrando, isso aqui não vai ser executado porque está comentado, né? Ele vai executar isso de cima. Vou colocar aqui 89 como estava antes, tá? 89 e 26. Vou mandar executar para a gente ver a mensagem lá que vai aparecer, tá bom? Então, ó, vou lá no meu navegador, vou atualizar. Opa, esperava uma aspas na linha 7. Deixa eu ver aqui. Eco, valor, tarará. Acho que na hora de Ctrl C e Ctrl V, as aspas, deixa eu ver aqui. Estão certinha. Estão certinha. Porcentagem B, porcentagem A, borará. Deixa eu testar de novo. Senão eu vou usar outro sinal de concatenação para ver se é isso. Valor de A, valor de B. Teoricamente está correto o algoritmo. Deixa eu analisar lá e executar novamente. Continua dando erro. Vamos botar aqui uma outra forma de concatenar esses valores para ver se resolve. Agora foi. Só que ele trouxe o valor errado. 26, 26, 26, 26. Ele juntou quando eu mandei aqui colocar o valor. A recebe B, B recebe A. Ah, tá. Porque ele escreveu o que está aqui dentro também. O valor de, vou colocar assim, A. Ele está escrevendo o que está aqui dentro. O valor de B. Vamos lá. Ele está pegando o valor da variável. Beleza, agora escreveu. Então, valor de A, 26. Valor de B, 26. Tá? Então, ó, ele mostrou para mim, e vocês estão vendo, ó, que as duas variáveis têm 26 dentro dele. Tá bom? Então, ele guardou dentro das duas variáveis o valor de 26. Então, ó, Gibson, como é que eu resolveria? Fazendo como foi passado anteriormente, tá? Mas, Gibson, será que sempre vou precisar fazer a troca? Eis a questão. Por isso que a gente precisa fazer um teste antes de fazer a troca. Porque pode ser, ó, que esteja dessa forma, ó, 26, 89. Aqui eu preciso fazer troca para deixar eles ordenados de forma crescente? Não preciso, já estão ordenados. Então, se eu fizer a troca, ele vai me dar um resultado incorreto, né? Então, antes de fazer a troca, eu preciso fazer um teste. Mas vamos fazer primeiro a troca? Então, a gente vamos fazer a troca e depois a gente se preocupa aí de testar se realmente o primeiro valor já não é menor do que o segundo, tá? Então, não precisaria ir fazer a troca, né? Então, para eu trocar, eu precisaria de uma nova variável, tá? Que a gente chamou de T, de troca.
Vou colocar aqui a nova variável, T, para receber temporariamente o valor de A, para a gente não perder esse valor, tá? Então, ó, vou pegar aqui, vou armazenar dentro dela o valor de A, e aí, em vez de eu jogar A para B, eu vou jogar agora a variável troca. Então, ele vai guardar, vamos botar o valor que estava antes, né? 89,26. Então, ó, ele vai guardar em T o valor 89. Então, T vai ser 89. Depois, o que tem em B vai ser jogado, armazenado na variável A. Então, B vai ser jogado para cá, ó. Então, ele vai trocar isso aqui e vai passar a ser 26. Só que nessa linha aqui, ó, eu disse que em B vai receber T. E T tinha quanto? 89. E aí ele vai fazer a troca. Ele vai fazer isso, tá? Então ele vai inverter os valores através da variável que a gente chama de variável lá de troca, tá? Ou variável de controle, ou variável como você que deseja chamar, tá? Então, ó, vamos colocar lá como tá. Vamos ver se agora ele vai trocar. 89, 26. Vamos ver se agora ele troca. Então, vou atualizar aqui, ó. Agora ele trocou, ó. Vê que em A tá 26, em B tá 89. Se a gente for lá pro nosso algoritmo, ó, A é 89, passou a ser 26. B é 26, passou a ser quanto? 89. Então a gente conseguiu fazer a troca. Mas aí vem aquele porém que eu falei para vocês. E se eu não necessitar fazer a troca? Se não precisar? Que momento não vai precisar? Quando esse valor aqui, ó, for menor. Se A for 8 e B for 26, eu não preciso trocar. E aí, nesse algoritmo aqui, do jeito que está, ele vai fazer a troca. E não é o que eu quero. Então, para que ele não faça a troca, eu preciso fazer uma condição para isso. E aí, vamos utilizar aí o if. Então, if. Então, se o valor que tem A já for, né, na verdade, menor do que o valor que tem em B. Então, o valor que tem em A, se já for menor que tem em B, eu não faço nada. Eu posso deixar aqui, né? É só uma mensagem. Não precisou trocar, tá? Vamos botar assim. Não precisou trocar. Tá? Lembrando das aspas, né? Já ia esquecendo das aspas de novo. Então, ó, não precisou trocar. E aí só vai trocar quando? Quando isso for falso. Então, se não for verdadeiro, aí sim eu vou precisar trocar, tá bom? Então, se for menor, dou uma mensagem, não precisou trocar. Se não for, então, se o valor for maior, ele vai trocar. Vamos ver se vai aparecer a frase como está lá. Vou só botar uma quebra de linha aqui. Opa, barra N não, Gibson. Tem que colocar aqui um BR. Eu acho que já colocando direto ele já vai. Vamos testar? Acho que dessa forma ele já vai. Então, ó, vou executar aqui. Já foi. Então, ó, não precisou trocar. E aí, ó, valor de A é 8 e valor de B é 26. Ele não trocou. Vamos trocar agora e colocar aqui um valor maior, como estava antes, ó, 89,26. Então A é 89, B é 26. Então ele vai trocar e vai escrever a frase. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. Então, ó, vou executar. Valor de A passou a ser 26. Se a gente olhar lá, ó, A é 89. A agora é 26. Valor de B era 26, passou a ser 89. Então, ele passou para o meu comando else. Então, o else ele vai fazer apenas se o meu teste lógico ele for falso. Então, se ele for falso, ele executa. Ok? Tranquilo? Dúvidas até aí, pessoal? Tá dando para acompanhar bem? Sem problema algum? Beleza. Então, vamos lá.
Vou dar continuidade lá, então, para o slide, já que ninguém tem dúvida. Então, ó, vamos ver agora mais uma forma de utilizar esse comando, tá? Normalmente, a gente não tem uma estrutura tão simples como eu coloquei no exemplo, tá? Então, a gente pode ter mais de uma condição para ser testada. E aí, se eu tiver mais de uma condição para ser testada, eu posso utilizar o que a gente chama de else if, tá? Ou else if, né? Como alguns chamam, tá? Que é eu fazer o quê? É eu pegar e fazer um novo teste caso minha condição for falso, tá? Então, se eu tiver uma condição falsa, ele vai fazer um novo teste e aí, se aquele teste for verdadeiro, eu vou executar. Se for falso, de novo, aí sim eu vou dar uma mensagem, tá? Que é o exemplo que está aqui, ó. Verificar se o valor armazenado na variável idade indica se a pessoa é maior de idade ou não, que foi o que a gente fez, tá? Perceba que eu tenho um teste aqui, ó, verificando se a pessoa é maior de idade. Se ela for maior de idade, ele vai escrever: você é considerado maior de idade. Se não, então, se essa condição for falsa, ele vai fazer um novo teste. Perceba que eu tenho um novo if aqui, ó. E aí, esse novo if pode haver aí um novo teste. O que os alunos erram muito é querer fazer um novo teste dentro do else. Else não faz teste. Else só executa caso seja falso. Se eu quiser fazer um teste, tem que ser dentro do if. Então, perceba que com o else eu tenho um if. Então, é como se eu estivesse dizendo: execute esse if se esse primeiro teste for falso. Então, testei aqui, é verdadeiro? Não é. Então ele vai para o else, que é o caso seja falso, e vai fazer um novo teste. Então eu coloquei aqui um novo if perguntando, ó, idade menor do que zero? Se isso for, então você digitou uma idade inválida. Perceba que agora eu tenho uma nova condição. Eu não estou apenas dizendo se o cara é maior de idade ou se ele é menor de idade. Vamos imaginar que sem querer a pessoa colocou lá menos 20. Menos 20 é uma idade válida? Ninguém tem menos 20 anos, tá? Não existe menos 20 anos. Ninguém vai ter menos 20 anos. Tá? Já está pensando já em alguém que vai nascer daqui a 20 anos, né? Não tem, não existe isso. Não existe essa lógica. Então, eu não posso ter idade negativa. Então, se eu não posso ter idade negativa, foi o que eu fiz aqui, ó. Fiz um teste para dizer, ó, que você digitou uma idade inválida. E aí, caso ele não tenha digitado uma idade inválida, aí sim eu vou dizer que ele é menor de idade. Tá bom? O João colocou aí o else if é o se não se. Isso, é o se não se. Tá, João? É a mesma coisa que a gente faz lá no Portugal. Se não for verdade, teste mais uma vez, tá? É isso que o else if faz. Então ele vai dar a possibilidade de a gente fazer quantos testes eu quiser. Então, se tivesse aí 10 testes, eu poderia botar aí else if faz mais um teste, else if faz mais um teste, else if. Depois que eu fiz todos eles, se não for nenhum, vou para o else, tá? O else sozinho, né? Ele somente else, tá bom? Então é a mesma coisa que a gente viu lá no Portugal, tá, João? Então, ó, me dá uma possibilidade agora maior. Eu consigo construir uma estrutura muito maior, tá? Eu consigo ter agora um leque maior de coisas, né, de condições para serem construídas, tá? Então, ó, não vou construir isso aqui não, porque aí, né, já está pronto, já mostrei, mas aí eu poderia vir aqui no algoritmo e alterar sem problema nenhum, tá? Deixa eu agora comentar esse. Vamos fazer, né? Melhor, né? Tenho certeza que vocês ficam doidos para ver funcionando, né? E vou tirar o comentário desse, para esse aqui agora executar. Então, ó, tenho minha condicional. Gibson, eu poderia fazer do jeito que está aí e aí fazer um if para menor de idade? Poderia, mas se eu colocar dessa forma, aí eu quero que vocês me digam o que é que aconteceria, tá? Se eu fizesse isso. If idade menor de 18. E aí eu colocasse aqui dessa forma, e aí eu colocasse assim, else
É bom a gente analisar, tá, as possibilidades, porque a gente vê o que é que o algoritmo vai nos retornar, tá? Porque às vezes a gente pensa numa lógica, e aí aquela lógica não é a lógica mais adequada, não é a lógica que vai nos dar o retorno daquele valor que a gente quer. Então, se eu fizesse isso, eco, idade inválida, tá? E aí eu colocasse aqui, menos 20, como eu coloquei lá no exemplo, tá? Negativo 20. Aí vem minha pergunta: ele executaria o primeiro eco, o segundo eco ou o terceiro eco? Coloquei aqui o valor de menos 20 em idade. Ele executaria qual dos três ecos? Primeiro, segundo ou terceiro? É só fazer o que o pessoal chama, né? Faz um chinesinho, né? Fecha o olho aí, né? Pequenininho e tenta analisar linha por linha. Qual dos três aí que ele executaria? E aí, nada, pessoal? Ninguém chutaria um valor? Vamos analisar então o terceiro. João disse que é o terceiro que vai executar. E aí, todo mundo confirma com o João? Valendo R$ 1 milhão. Todo mundo confirma. Eu vou de terceiro. Vamos lá então ver. Vamos fazer o teste. Idade é menor do que. Idade, eu estou dizendo que idade é menos 20. Aí ele vem para o primeiro teste. Idade é maior ou igual a 18? Ele vai dizer não, isso é falso. Então o primeiro ele já não vai executar. E aí ele vai vir para cá. Se é falso, ele vem para a linha 18. E aí no próximo if ele diz assim, ó. Idade é menor do que 18? Isso é verdade. Então, ó quem é que ele vai executar. Todo mundo aí perderia R$ 1 milhão, né? Ainda bem que ninguém chutou certo, que eu não vou ter nem tenho esse dinheiro, né? Não tem nem como pagar, mas ainda bem que todo mundo chutou errado, tá? Então, ele vai executar a segunda. Ele nunca vai entrar aqui. Nesse formato aqui, ele nunca vai entrar no else. Por quê? Ou ele é maior do que 18, ou ele é menor do que 18, tá? Já fez de propósito, né? Foi de propósito mesmo. Sabia que vocês não iam acertar? Então, mas isso é normal, tá, pessoal? Por quê? A gente pensa de uma forma, né, uma lógica nossa, mas o computador ele tem uma outra lógica para analisar, tá? Ele analisa de uma forma diferente. Ele faz linha por linha. Se você colocou que ele vai executar daquela forma, ele vai executar, tá? Mesmo que você esteja pensando de outra forma, que foi o que aconteceu aqui. Você queria que ele viesse para cá, idade inválida, mas a sua lógica que foi construída não permite nunca que ele venha para cá. Ele sempre vai ser ou maior de idade ou menor de idade. Então, se o cara digitar menos 20, não vai rolar, tá? Não vai conseguir de jeito nenhum. E aí, qual a solução? Inverter aqui, nesse caso, o teste. Então, ou poderia até deixar aqui. Vamos tentar fazer dessa forma para ficar um pouquinho diferente lá do algoritmo da gente. Dá para fazer aqui do jeito que tá? Dá. Mas a gente teria que colocar aqui um operador lógico, tá? Vamos utilizar ele? Então, eu teria que fazer isso, ó. Idade menor que 18 e, né, testar aqui. Idade maior ou igual a zero, tá? Vamos inverter aqui que eu acho que ficaria melhor de entender, né? Vamos inverter. Então, o que é que eu estou dizendo para o meu algoritmo? Que se a idade estiver compreendido entre 0, né, e 17, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, se for um desses valores, aí sim, menor de idade. Se não for nenhum desses valores, idade inválida. Então, dessa forma aqui, eu conseguiria resolver, porque eu estou dizendo que menor de idade está entre 0 e 18. Então, se for menor do que 0, ele já entra agora em idade inválida.
Isso, João. Ele vai testar a relação aí dos valores. Ele não quer saber qual é o valor, né, que você está colocando. Ele quer saber que qualquer número menor que 18, ele vai colocar e vai executar da forma que estava lá, tá? Então, qualquer número menor que 18, ele entraria. Então, os números negativos são menores que 18? São. Então, ele diria ali um resultado inválido para a gente. Ele não conseguiria nunca entrar lá no terceiro eco. Agora não, agora eu estou amarrando. Eu estou dizendo que se a idade for 0, 1 até 17, execute que é menor de idade. Se não for, ele vai dizer agora que a idade está inválida. Vamos testar isso aqui se o que Gibbs está dizendo é verdade? Tá? Então vou lá, colocar isso aqui para executar. Como eu falei, existem várias formas de eu fazer a mesma coisa, tá? Opa, vamos ver o que é que está errado. Linha 18. Vamos ver o que é que tem lá na linha 18. Ah, idade maior ou igual a zero e idade menor que 18. Será que ele não aceita os parênteses? Será que eu tenho que colocar dessa forma? Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos testar agora sim. Esperava um string. -20, ele está achando que é um string. Que estranho. O valor negativo, ele está achando que é um string. É, com menor de idade. Ah, desculpe. Simples assim, foi o operador lógico. Ainda estou no Portugal, né? Estou no Portugal lá ainda. Está trabalhando PHP, Gibson. Agora, tá? E vocês nem para me dizer, rapaz, Gibson, não é aí não, é end, tá? Então, ó, idade inválida. Por quê? Não existe idade menor do que zero. Vamos colocar aqui uma idade maior do que 18? Tá aqui, ó. Vou executar, coloquei idade 20, então ele tem que dizer que é maior de idade. Então, ó, vou executar de novo, ó. É maior de idade. E vamos colocar agora a idade 2. 2 está compreendido entre 0 e 17, né? Então vamos ver agora se vai aparecer é menor de idade. Vou salvar de novo. É menor de idade. Perceberam que agora a gente conseguiu? Isso, o Paulo até colocou ali, eu nem vi, Paulo, foi mal. Em vez de colocar o i, né, eu coloquei o end, eu coloquei o i, né? É costume, é de tanta gente trabalhar com várias linguagens, a gente dá aula numa linguagem, daqui a pouco vai para outra, e aí mistura tudo na cabeça, né? Mas aí a gente, com a experiência, vai resolvendo os problemas, tá? Então, ó, estou testando aqui os valores, se está entre 0 e 18, tranquilo? Então, ó, agora sim eu consegui resolver que esse algoritmo aqui, ó, é uma solução e esse algoritmo aqui que a gente fez é uma segunda solução e que os dois fazem a mesma coisa, tá? Perceba que uma pessoa pode trabalhar com um algoritmo de uma forma, outra pessoa pode trabalhar com um algoritmo de outra forma, mas no final resolver o mesmo problema. Foi o que eu fiz agora. Eu fiz questão de utilizar o operador lógico para mostrar a vocês que a gente também tinha uma outra solução para aquele problema, tá? Que é o legal. A gente vê que várias pessoas podem pensar de várias formas diferentes, tá bom? Vamos lá, dar continuidade então. Então, ó, estrutura de seleção múltipla escolha. Na seleção de múltipla escolhas temos uma generalização da construção if, onde somente lá a gente tinha uma condição, né, e era validada e dois caminhos poderiam ser seguidos. Então nós tínhamos o caminho do verdadeiro e o caminho do falso. Na estrutura de seleção case, pode haver uma ou mais condições a serem testadas. E aí um comando diferente associado a cada uma dessas. Então, ó, eu posso escolher e executar vários casos de acordo com os valores que eu colocar. Então, os valores testados dentro do meu switch, tá? Então, nós temos o switch case para fazer agora vários testes, tá?
Então, eu consigo fazer vários testes verdadeiros. Então, é como se eu estivesse fazendo vários ifs, né? Para só no final, caso nenhum if desse execute, eu passe para o meu else. Só que não tem um else aqui no switch. O meu else aqui no switch é o meu default, tá? Então, eu tenho vários casos que vão ser testados se aquele valor é verdadeiro. E aí, se der um resultado verdadeiro, executa os comandos, tá? Caso nenhum deles seja executado, ele vai para o meu default, tá? Gibson, mas eu posso colocar aí, verificar se é maior, se é menor, como a gente fez no exemplo anterior? Não. O único valor que eu posso, então, o único operador que eu posso utilizar aí, que na verdade não vamos utilizar, ele vai estar ali, né, por trás, né, do meu algoritmo rodando, né? Então ele vai estar ali invisível para a gente, é o operador de igual, tá? Ele só vai comparar se um valor é igual ao que a gente colocar lá na variável. Então ele vai testar aqui, ó, se o valor desse meu caso é igual ao que tem aqui, ó. Se o valor que está aqui é igual ao que tem aqui, tá? Então no switch case eu só testo se os valores são iguais. Então se eu quisesse fazer como naquele exemplo lá. Opa, aqui não, tá no Notepad. Como nesse exemplo que está aqui, ó. Eu quisesse fazer isso lá no Switch Case, eu teria que colocar caso 0, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, até o 17. Então, iria ser desgastante para o programador colocar todos os possíveis casos, tá? Então, para a gente, o Sweet Case, nesse momento aqui, nessa minha lógica, não seria interessante. Funcionaria? Funcionaria. Mas eu ia desgastar muito, né? A questão de criar, né, de linhas de código ali dentro daquele meu algoritmo para conseguir fazer o que eu queria, tá? Então, o mais interessante aqui nesse exemplo aqui seria usar o if else mesmo, tá? Imagine aqui, ó, eu colocar todos os casos possíveis para valores maiores do que 18. Não tem como. A pessoa aí pode ter aí até cento e poucos anos. Imagine eu colocando 18, 19, 20, 21, 22, até chegar, sei lá, a 200 anos. Que eu acho que ninguém passa de 200 anos, né? Não conheço ninguém que chegou, nem no livro do Guinness Book, que chegou a 200 anos, né? Então, imagine você chegar lá e colocar case até 200. Não existe isso, tá? Então, é melhor que você use nesse exemplo aí o if else, tá? Mas se forem valores simples, como eu vou mostrar no exemplo, é melhor que use o switch case, tá? Então, ó, a gente precisa o quê? Analisar aonde a gente vai utilizar cada estrutura, tá? Né, Matheus? Se o vampiro usar, dançou, né? Que o vampiro é imortal. João botou aí. Poderia usar no caso para variável de tal até tal, faça, como a gente fazia lá no Visual G, daria até para fazer. Existe algumas estruturas utilizando Sweet Case, né? Vamos imaginar aí, vou dar um exemplo. Normalmente, quando a gente vai construir um formulário de data, a data tem lá, né, de 0, não, desculpe, de 1 a 31 dias, né? Então, vai de 1 a 31. Para construir de 1 a 31, se eu fosse fazer lá, né, o formulário manualmente, eu teria que colocar todos esses números, né? Eu poderia construir uma estrutura que aí eu poderia estar colocando todos esses números automaticamente, tá? Então, um switch case para construir os casos, né, de 1 a 31. Então, se ele digitou 1, sei lá, é o primeiro dia da semana. Se ele digitou 2, é o segundo dia da semana. Então, poderia fazer uma estrutura utilizando, né, o for, na verdade, aqui no PHP não é para, é for, uma estrutura for, para construir o switch case para mim automaticamente, tá? E aí eu resolveria esse problema. Dá para fazer os dois em conjunto, sim, João. Dá para trabalhar os dois em conjunto, né? Que normalmente quando eu vou trabalhar aí um pouco mais avançado, a questão das estruturas em PHP, tá? Eu mostro como é que funciona isso. Eu pego uma estrutura de repetição, como for, utilizo junto com o switch case para construir um formulário HTML, tá? Para que eu não precise estar colocando
data 1, 2, 3, 4, e de acordo com o número eu dar um resultado, né? Eu não preciso fazer algo desse tipo. Então, eu poderia construir um menuzinho aí com várias opções, tá? Utilizando o for e o switch case em conjunto, tá? Poderia fazer algo desse tipo. Então, perceba que com se seria mais complicado nesse exemplo aí, de eu pegar e criar um formulário utilizando o se e o for. O split case me ajudaria, porque eu poderia fazer casos, né, rodando ali repetidamente, de acordo com a quantidade de valores que eu quisesse. Tá bom? Aí poderia ser um exemplo também. Perceba que tudo que a gente estuda na linguagem, a gente pode interagir, a gente pode misturar. Vai utilizar lá o if junto com o switch, um switch dentro do if, um if dentro do switch, uma estrutura de repetição com o switch dentro, uma estrutura de repetição com o if dentro, ou uma estrutura de repetição dentro de um if. A gente pode ter N possibilidades, tá? Vai depender do algoritmo que a gente está querendo construir. Por isso que a gente precisa entender todo esse conceito introdutório para depois a gente começar a construir nossos algoritmos, porque a gente vai começar a entender, aqui a problemática é essa, então eu vou escolher essa estrutura. A problemática é outra, então eu vou escolher essa outra estrutura, tá bom? Então, ó, exemplo aqui, verificar, esse algoritmo aqui verifica, né, se o valor da variável, opção, né, perceba que eu não coloquei cedilha nem tio, a gente não pode colocar caracteres especiais, né, nem todos os caracteres especiais, a gente pode usar um hífen, né, algumas coisas até pode no PHP, mas caracteres especiais como C, cedilha, o tio, acento agudo, circunflexo, a gente não pode, tá? Então, ó, tenho minha variável opcal, né, opção, né, e aí ela vai ter também, ó, dois valores possíveis, que é o I e o R, tá? Então, se na opção eu tiver R, ele vai lá no switch, vai comparar e vai dizer, ó, beleza, é R. Você entrou no menu remover. Se lá na minha opção tiver a letra I, ele vai verificar e vai dizer, opa, você entrou no menu inserir. Simulando aí mais ou menos como é que seria um menu, né, que poderia ter aí dentro do HTML, né? Se a pessoa digitou que quer inserir um dado, aí ele vai direcionar para tal caminho, tá? E aí, se ele colocou que ele quer remover um dado, ele vai direcionar para outro caminho, né? Normalmente a gente faz aí menus dessa forma, né? Então a gente coloca aí uma opção e de acordo com o valor que tiver lá na opção, que isso aí poderia vir até de um formulário HTML, né? Se ele digitou, se ele clicou em tal botão, então direciona lá e diz, ó, manda lá para o meu algoritmo o valor de R, tá? E aí ele vai verificar, opa, é R, então se é R, ele quer remover. Ele veio lá, pegou do meu algoritmo lá, do meu formulário, um valor de I. Então, se ele trouxe I, né, se ele capturou o I, então eu sei, opa, ele quer inserir um dado, tá bom? Então, ó, de acordo com o valor que ele tiver aqui armazenado, então, perceba que eu coloquei uma variável e essa variável ele vai testar se é igual, tá? Ele vai verificar se o que tem aqui dentro é igual a isso ou se o que tem aqui dentro é igual a isso, tá? E se não for nenhum desses dois, tá aqui, ó, o meu default, tá? Então, eu só tenho inserir e remover. Então, se não é nem inserir, nem remover, e ele colocou alguma outra coisa aqui, ele vai passar para a opção inválida. Vamos ver isso aí funcionando. Vou lá no meu algoritmo, vou comentar isso aqui para a gente não apagar e, né, excluir isso. E vou criar meu próximo algoritmo, tá bom? Deixa eu dar aqui uns enter só para a gente subir com isso. Vou aqui, opção, né, que a gente colocou lá. Poderia ser OPC só? Poderia. Como eu falei, o nome quem diz é vocês, tá? Agora que seja algo significativo para você. E aí eu coloquei lá I, né, de inserir. Comando para a gente testar, né, fazer a verificação switch. Vou colocar quem é que vai ser testado, que no caso aqui eu estou testando é a opção. Abro chave e dentro dessas chaves é que eu vou colocar os meus cases. Então, caso a pessoa tenha digitado I, né, tenha armazenado lá na variável o valor de I,
Então, eco, vou botar aqui só inserir, tá? Para gente ganhar tempo. Inserir. E aí eu boto o break. E aí ninguém perguntou, Gibson, que danado é aquele break que tinha lá na estrutura? Vou explicar agora. Caso alguém tenha digitado R, vou colocar aqui, eco, remover. Vou finalizar. Opa, finalizei no local errado. Vou finalizar. E vou botar o comando break. E aí, se não for nenhum desses dois? Se for, eu vou botar aqui, eco, opção, inválida. Tá? Vamos executar para ver se está logo funcionando. Depois eu explico o que seria esse break, tá? Vamos lá para o nosso. Então, ó, apareceu inserir. Vamos trocar de I para R? Então, ó, tudo que a gente fizer, teste, tá? Então, ó, R, vou salvar. E aí vamos ver se vai aparecer remover. Remover. Vou colocar agora uma opção inválida. Vou aqui guardar Y. E aí, Y não é I, não é R, então opção inválida. E para que esse break? É para ele parar minha estrutura. Quando eu coloquei aqui, ó, I, tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai dizer, ó, beleza, teste o que tem dentro da opção e verifique os casos. Então, primeiro caso, ele é I é igual a I. Então, beleza, inserir. Se eu não colocasse o break, ele ia testar o próximo, tá? E aí, para que eu pare a minha estrutura do switch case, eu coloco o break dizendo, ó, se isso for verdade, pare. Então, ele vai parar e ele não vai executar os próximos comandos. Gibson, e quando eu digitar R? Vamos lá, ó. Se eu digitar R aqui, ele vai testar. É I? Não, isso é falso. Teste o próximo. É R? Opa, isso é verdade. Escreva, remover e para a estrutura. Então, ele não vai para o default. Gibson, e se eu colocar Y? Ele vai executar o primeiro. É I? Não, é falso. É R? Também não, é falso. E aí ele vai para o meu default. Por que o default não coloca o break? É o último. Não tem mais nada depois dele. Ele vai parar a estrutura de qualquer jeito. Eu não preciso colocar break no default. Eu já vi já em literaturas alguns professores colocando break no default. Não precisa. Ele já vai parar, ele já vai. Não tem mais nada depois dele dentro do switch. Para que eu vou colocar break? Não tem necessidade. Tá? Então, o break ele faz a parada da minha estrutura. Ele finaliza a minha estrutura. Ok? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, ó, a gente conclui aqui. Quero agradecer a vocês que estavam presentes, tá? Nesses 3 dias, ou em um dia, ou em 2 dias. E espero que vocês possam estar também nos próximos cursos. Se tiver alguma dúvida, dívida eu não resolvo, não, não é só dúvida. Se tiver alguma dúvida, vou ficar mais um tempinho aqui e aí a gente pode tirar, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.